Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tema de derivadas, vamos falar sobre alguns teoremas fundamentais do cálculo, principalmente no assunto de derivadas, para estudo de suas aplicações no nosso dia a dia. São 3 teoremas, a gente vai comentar um a um sobre eles, ok? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, a nossa página no Instagram ou o nosso canal no YouTube. Vamos lá? A gente vai começar primeiro pelo teorema do valor intermediário, o teorema de Bolzano, que é um teorema que vai garantir a existência de um ponto para nós. E a gente vai ver a importância dele numa aplicação. Veja só, considere uma função contínua no intervalo fechado de A até B. Então, tem um intervalo em x de A até B e minha função é contínua em todo esse intervalo. Se y0 é um valor entre f de A e f de B, então existirá, essa palavra é importante, x0 em AB, tal que f de x0 é y0. Vamos tentar ilustrar essa ideia, né, pessoal? Veja só, a ideia, pessoal, é que se você garante que uma função é contínua no intervalo de A até B, imagina que você tenha f de A e imagina que você tenha o valor f de B. Se você disser qualquer valor entre f de A e f de B, eu garanto que existe um ponto x0 entre A e B, de tal maneira que f de x0 dê esse valor que você acabou de falar. Isso é muito importante e a gente vai tentar mostrar a aplicação disso no cotidiano. Vamos trazer um exemplo. Veja só. Imagine que você seja fabricante de caixas de papelão e deseje fazer caixas abertas a partir de pedaços de papelão com 100 centímetros quadrados. Ou seja, você tem uma caixa 10 por 10 centímetros e você vai cortar quadrados iguais nos 4 cantos e dobrando os lados para cima. E aí você vai formar essa caixa de papelão aberta. A pergunta é, será que existe, repara que ele está preocupado na existência, será que existe um comprimento do lado desse quadrado que você vai retirar a ser cortado para se obter uma caixa com volume igual a 50 centímetros quadrados? Então, antes de querer fazer, ele quer se garantir que existe esse valor X. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, vamos lá. Esta caixa, pessoal, o volume de uma caixa de papelão, né? Já que é um paralelepípedo, o volume pode ser dado pelo produto das suas 3 dimensões. Esta caixa é um quadrado embaixo, 10 menos 2x por 10 menos 2x, vezes a altura x. Né? Então, o volume, repare que é uma função polinomial de terceiro grau. Beleza. Então, se v de x é uma função polinomial, ela é contínua em todo o seu domínio. Repare que aqui o domínio vai depender muito mais da nossa aplicação, do nosso contexto. Por isso que o volume, o domínio dessa função varia de 0 até 5. Ok? Você tem a informação que v de 1 é 64. Basta jogar x igual a 1. Se você cortar lados de 3 centímetros, você vai ter um volume igual a 48. O volume que você quer é igual a 50. Como 50 está entre v de 1 e v de 3, então, pelo teorema do valor intermediário, existe um x0, existe um valor entre 1 e 3, tal que v de x0 dará 50. Ou seja, pode procurar porque existe. Isso que é importante. Esse teorema ele garante a existência do ponto. Ele não fala qual é, mas ele garante a existência do ponto. Beleza? O próximo teorema é chamado de teorema do valor médio. O que ele fala?
Considere f de x uma função contínua, de novo, no intervalo fechado AB. Olha a importância, né, pessoal, das funções serem contínuas. E a gente já sabe o que uma função precisa para ser contínua. Derivável no intervalo aberto, AB. Então existirá um C pertencente a AB, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. O que esse teorema quer dizer, Ávila? Veja só. Repara que essa fórmula traz a variação do y pela variação do x. Isso é a maneira que a gente tem de achar o coeficiente angular de uma reta. Se a gente tem dois pontos, A e B, né, eu tenho f de A e tenho f de B, eu consigo achar o coeficiente angular dessa reta secante, essa reta que passa em dois pontos, A e B. Eu tenho o coeficiente angular dela. Então eu faço o desenho dessa reta nas três ilustrações da reta AB. Beleza. O que o teorema garante é que existe um ponto C que a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto C será igual ao coeficiente angular dessa reta AB. É simplesmente isso. O coeficiente angular da reta tangente, ou seja, a derivada da função no ponto C, é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto C é igual ao coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos B e A. Qual a importância desse resultado? Para um caso particular que a gente vai usar muito aqui no nosso curso de cálculo, que é o teorema de Rowley. Repare que se f de B for igual a f de A, ou seja, tem um caso particular, f de B é igual a f de A, o meu numerador dá zero. E num quociente em que o numerador é zero, o resultado vai dar zero. Esse é o teorema de Rowley, que fala assim: considere f de x uma função contínua no intervalo fechado e derivável no aberto, assim como o teorema do valor médio. Essa é uma condição importante de Rowley, tal que f de A é igual a f de B. Então, existirá um C pertencente a B, tal que f' de C será zero. É um caso particular do teorema do valor médio, já que o coeficiente angular será zero se f de A for igual a f de B. O numerador será zero. E o que significa a derivada da função num ponto ser zero? Você lembra em algumas aulas que a gente diz que isso é um ponto crítico, ou seja, a minha função não estará nem crescendo e nem caindo. Isso significa que ela vai ter atingido um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Esses pontos serão pontos muito importantes aqui para nós no curso de cálculo, ok? Bom, vamos ver um exemplo? Imagine que agora você, fabricante de caixa de papelão, o mesmo exercício, né? Só que agora você quer encontrar o comprimento do lado do quadrado a ser cortado para se obter uma caixa com maior volume possível. Qual é esse valor que você deve fazer o recorte das caixas, né? Então veja só, a gente já tem a função que define o volume em função do corte x, é uma função polinomial, portanto contínua em todo o seu domínio e derivável nesse intervalo. Note que v de 0 é 0 e v de 5 é 0 também. Então, pelo teorema de Rowley, existe um ponto em 0 e 5, tal que a derivada ali é 0. E onde a derivada é 0 é onde acontecem os pontos de máximo ou pontos de mínimo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a derivada da função, simples, é uma função polinomial, e vou igualar a 0. Vai gerar uma equação de segundo grau, simples de ser resolvida. Eu acho os valores x1 igual a 5, x2 igual a 5 terços.
São esses pontos que eu vou estudar, pois são neles que vai acontecer os pontos de máximo ou ponto de mínimo. Repara que quando x for 5, v de 5 é 0. Quando x for 5 terços, o volume dá aproximadamente 74,07 centímetros quadrados. Portanto, obviamente, se um é máximo e o outro é mínimo, bastava eu testar para saber, né? V de 5, 5 é o ponto de mínimo e 5 terços é o meu ponto de máximo. Ou seja, não há nenhum corte diferente de 5 terços que dá maior do que quando eu jogar 5 terços, ok? Nenhum corte que eu fizer me dá um volume maior do que 74,07 centímetros quadrados. Beleza? Bom, pessoal, a ideia então é trazer esses 3 teoremas para mostrar a aplicação do cálculo em exercícios contextualizados, para que a gente vai precisar muito deles para dar suporte a nós nas nossas conclusões. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!